Fala galera, bora para mais um Diário da Contemplação. Meu nome é Guilherme Feriani, sou sócio da Soluções e Investimentos e esse é o nosso quadro onde nós fazemos um pouco mais de profundidade sobre os clientes que foram contemplados, sobre os clientes que contemplaram e agora estão com seus processos finalizados, ou seja, eles concretizaram aquele planejamento que eles fizeram há algum tempo atrás através do consórcio imobiliário. Somente nos últimos 2 meses, a Soluções e Investimentos injetou mais de 10 milhões em contemplações, então vai ter cada vez mais processos finalizados aqui agora. E antes, sem mais delongas, vamos lá. Então, esse mês nós tivemos praticamente ali 4 milhões e meio em contemplações, clientes que foram contemplados da parcela 8 até a parcela 46 e como havia dito, mais de 10 milhões em contemplações. Quem acompanhou o Diário da Contemplação de outubro viu que 99% dos clientes contemplaram através dos lances da própria carta e esse mês não foi diferente. Então, aí um detalhe que a assessoria faz a diferença, né? A gente ofertar os lances da própria carta para o cliente é importante e mandar o boleto para o cliente é importante. Eu tive vários clientes que foram contemplados no lance fidelidade, que é o lance onde o cliente participa só com quem está com as últimas 6 parcelas consecutivas em dia. E muitos dos clientes não sabem, mas se ele mantém a parcela dele consecutiva, pagas por 6 parcelas consecutivas em dia, ele elimina mais do que a metade do grupo. Em alguns casos, mais do que 70% a 80% da concorrência do grupo, aumentando muito a chance dele ser contemplado em uma curta janela de tempo. Então, o primeiro cliente foi um cliente que contemplou, inclusive meu, uma carta de 632 mil, um cliente do Rio de Janeiro, contemplou essa carta através do lance fixo. Agora ele tem 455 mil liberado, investiu 20 parcelas, R$ 33.500. Se ele for vender essa carta, ele consegue vender ela por pelo menos 77.500, ou seja, ele teria uma rentabilidade mensal sobre o valor dessa janela de 20 meses, acima de 4% ao mês. Como também agora ele pode investir com o nosso ecossistema. Hoje nós tivemos a reunião com ele para ver qual vai ser a tomada de decisão. Ele está em dúvida entre comercializar a carta, entre investir no mercado de leilões ou investir em imóveis comerciais no Rio de Janeiro, que é a cidade onde ele reside. Segundo cliente, uma carta de 1.110.000 contemplada através do sorteio, pagou 24 parcelas, investiu R$ 70.000 em parcelas e agora tem 187, pode vender essa carta por 187 mil, então mais de 3% de rentabilidade, como também com esse 1 milhão pode comprar um ou mais imóveis. Hoje de manhã eu tive uma reunião com um cliente que comprou 10 apartamentos, apartamentos menores, obviamente, num ticket médio bem barato. Só que nesses apartamentos, essas kitnets, ele consegue tirar mais de 1% de rendimento. Então é o que a gente fala, quanto menor o metro quadrado, né, quanto menor o tamanho do empreendimento que você está investindo, maior vai ser o seu rendimento no aluguel. E assim ele dilui o risco, vai do lado de uma universidade, na cidade dele, aonde não tem vacância. Quando sai um estudante, entra outro. Então, para ele é sensacional. Então, uma estratégia que poderia utilizar como uma cota como essa daqui, por exemplo. Uma outra carta de 1.086 contemplada no lance fixo. O crédito liberado de 764 mil, 18 parcelas pagas, investiu R$ 70.000 em parcelas, pode vender por pelo menos R$ 130.000, que daria uma rentabilidade de 3,22 ao mês, como também pode investir no mercado imobiliário com o nosso ecossistema. Uma carta de 421 mil, também contemplada no lance de 30%, o cliente ficou com 305 mil, investiu 15 parcelas, investiu R$ 17.000 e pode colocar no bolso agora 51.850, daria mais de 8% de rendimento ao mês se ele comercializar essa cota, como também pode investir no mercado imobiliário. Uma carta de 233 mil que foi contemplada também no lance fixo, tem um crédito de 164 mil, investiu 46 parcelas, ele alavancou o capital em mais de 5 vezes para investir no mercado imobiliário, como também utilizar essa carta com uma nova cota. Muitos clientes fazem isso quando contemplam uma carta num ticket abaixo de 200 mil, utilizam a carta, deixa essa carta rendendo e soma com uma cota maior, agora que talvez ele esteja no momento financeiro onde ele consiga investir numa carta de consórcio maior. Uma outra carta de 266 mil, cliente contemplado no lance de 30%. Então ele tem aqui 192 mil liberado, investiu 19 parcelas, R$ 14.000,
pode colocar R$ 32.000 no bolso comercializando essa cota, mais de 4% de rentabilidade aí, que seria o ganho de capital desse cliente. E vamos lá para os processos finalizados. Acho que é muito importante, a gente traz aqui os clientes que foram contemplados, muitos têm uma tomada de decisão rápida, vende, já tem um imóvel para jogar. Alguns clientes demoram um pouco mais de tempo para ter essa tomada de decisão, até porque no cenário que a gente está vivendo hoje é super interessante deixar a sua carta rendendo, porque ela rende mais do que a parcela que você está pagando, muita gente não sabe disso. O cliente pode até fazer uma previdência com o consórcio dele. Então, alguns clientes demoram um pouco mais para ter essa tomada de decisão, esperam aparecer alguma oportunidade realmente interessante. Um processo muito legal, inclusive é um cliente da minha carteira, ele tem uma loteadora aqui na cidade de Maringá, ele já sempre construiu com recurso próprio e recentemente ele montou uma estratégia onde ele já sabe qual que é o fluxo, né, de obra que ele vai ter nos próximos anos, nos próximos 5 anos, sabe quanto que ele vai colocar de recurso próprio e sabe quanto que ele vai precisar se alavancar nos próximos anos. Ele nunca utilizou o financiamento, ele gostou do consórcio justamente por ter um custo efetivo muito mais barato do que a linha de crédito que ele estaria acostumado a trabalhar. Então ele montou uma operação de consórcios programados, fez várias cartas aí para ir contemplando no médio e longo prazo, como também ele viu que mesmo ele pagando ágil, tendo um custo mais elevado em cartas contempladas, ele já poderia levantar essa grana nos imóveis dele. Então ele é uma empresa familiar, são 2 irmãos e o pai, ou seja, eles recompraram alguns imóveis que estavam na pessoa física para a pessoa jurídica, levantaram aproximadamente 3 milhões em créditos de consórcio, jogaram essa grana dentro dos empreendimentos dele, ou seja, estão finalizando alguns loteamentos. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, diminuiu o custo da operação, porque ele faz essa obra geralmente em 3 anos. Ele trouxe uma obra de 3 anos para menos de 10 meses. Ou seja, ele tirou todo o custo e o reajuste do material que ele compra em dólar, ou seja, historicamente o dólar sempre foi maior do que o real, né? E historicamente também a gente não está vivendo um cenário muito favorável em relação a isso daí. Então ele diminuiu esse custo, passou a autoridade para o mercado, porque imagina você fazer um orçamento, um planejamento de 3 anos e entregar para o seu cliente em menos de 10 meses. Qual que é a autoridade que você vai passar no mercado em relação a isso daí? E ele dilui o risco, porque na mesma janela de tempo agora ele consegue fazer 4, 5 loteamentos sem colocar recurso próprio. Então diluindo o risco, porque por mais que um desses loteamentos ele às vezes não tenha tanto ganho, ele tem outros loteamentos que ele tem um ganho muito maior. Então caso algum desses loteamentos não dê bom, ele consegue pulverizar e diluir o risco da operação. O segundo cliente é um cliente que adquiriu um imóvel próprio. Então ele tinha um consórcio de 691 mil com a gente, que foi contemplado. Ele comprou um imóvel no Rio de Janeiro e esse imóvel no valor de 905 mil. Ou seja, com a carta de 700 mil aproximadamente, ele adquiriu um imóvel próprio, um imóvel de oportunidade. Ou seja, só nessa compra ele já diluiu e rateou e ganhou toda a taxa de administração que ele tem para pagar no consórcio. Por isso que é interessante você ter assessoria na hora de comprar um imóvel, seja de um corretor que já é parceiro seu ou do nosso escritório, porque crédito faz dinheiro e você tem poder de compra para negociar. Igual aqui ele liquidou um imóvel de 900 por 691 mil e comprou um imóvel no qual ele vai estar residindo agora. E aqui um processo muito interessante, que muitas pessoas não sabem como que funciona a questão de construção com o consórcio. Esse cliente adquiriu uma carta contemplada com o nosso escritório, ele comprou uma carta contemplada, ele iniciou uma construção, essa construção ele iniciou com recurso próprio, só que ele começou a descapitalizar muito e viu que demoraria muito tempo para finalizar com recurso próprio. Então ele tomou a possibilidade de adquirir já uma carta contemplada no valor de 1.200.000 para finalizar logo essa obra e ele já poder se mudar para o imóvel. Então aqui está aqui os custos, né, então, que ele teve com a operação, né, a questão da construção, revestimento, material de construção, mão de obra. Então, todo o cronograma de obra no qual o engenheiro, o arquiteto faz para você, no caso fez para ele. E aqui uma das cartas que ele adquiriu, porque foi uma junção. Então, 1.200.000 que ele pegou em consórcio com a gente foi uma junção de 2 cotas. E o consórcio é liberado em etapas. Então, na primeira etapa, já liberou 75% do valor, que era na conta dele. Na segunda etapa, liberou a outra diferença. Ainda há 10% do valor do crédito que vai ser liberado na conta dele, assim que ele solicitar.
que seria os R$ 67.000. Então aqui ele diminuiu, né, o custo que ele teria na obra, ele antecipou essa obra, adquiriu uma carta contemplada com um custo efetivo menor do que o financiamento. Esse valor foi caindo na conta dele e ele conseguiu finalizar aí a construção do imóvel próprio dele num condomínio em São Paulo, um cliente nosso, parceiro aí do G4 Educação. Então esse foi mais um Diário da Contemplação, espero que você tenha gostado. Se você ficou até o final, tem alguma dúvida, nos chame, comente aqui nos comentários, chame nosso time no direct, encaminha para o seu amigo que você sabe que o consórcio pode se tornar uma ferramenta de investimento, uma ferramenta de alavancagem para ele, assim como esses clientes, muitos deles não sabiam que o consórcio poderia ser benéfico para eles, então a solução de investimento chegou através deles, através de algum conteúdo, através de algum amigo que recomendou a gente. Então é importante que você curta, você compartilha, e até o Diário da Contemplação do mês de junho, com certeza aí com mais alguns recordes de contemplação.